Porque eu não sou mais bolsonarista. Olha só, antes de dizer por que eu não sou mais bolsonarista, eu tenho que dizer, cara, que eu não só apoiei o Bolsonaro em 2018, em 2022, como eu fiz campanha para o Bolsonaro. Eu ganhei muito voto para o senhor Bolsonaro. Eu fui pra rua pelo senhor Bolsonaro. E cara, eu falo pra você, uma das coisas mais difíceis que existem é um sujeito que apoiava um candidato político deixar de apoiá-lo. Porque essa é uma verdade. O brasileiro, ele tem uma relação com o político semelhante à relação de um torcedor para com um time de futebol. E essa relação é muito nociva. Você não deve tratar o seu político, o político que você vota, como time, cara. E isso é algo muito comum nesse país aqui. E eu tenho que confessar que esse negócio me deu uma contaminada assim. Me deu uma contaminada. Não foi nem um pouco fácil, cara. Deu abandonar o bolsonarismo. Deu mudar completamente de ideia. E perceber que, de fato, Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro, é uma família que só pensa neles mesmos. É uma família que pensa na família. A família Bolsonaro pensa na família Bolsonaro. Pensa na família Bolsonaro. Olha só, eu teria muitos argumentos aqui, cara. Eu teria muitos argumentos para dizer o porquê essa família não presta. A família Bolsonaro não presta. Mas sei lá, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. O senhor Flávio Bolsonaro não tem chance nenhuma de ganhar do Lula. Quem tinha chance de ganhar do Lula? Fala pra mim. O senhor Tarcísio tinha totais chances de ganhar do Lula. E não me venha com esse papo de que o Bolsonaro não apoiou o Tarcísio porque o Tarcísio é centrão. Tem um vídeo do próprio Bolsonaro dizendo que ele é centrão. Pesquisa aí no YouTube, Bolsonaro dizendo que é do centrão. Vai aparecer um vídeo, o Bolsonaro dizendo que ele é do centrão. Então não me venha com esse papo. Ah, Bolsonaro não apoiou o Tarcísio porque Tarcísio é do centrão. Não me venha com esse papo. O próprio Bolsonaro falou que ele era do centrão. Inclusive ele governou junto com o centrão. Ele falou isso algumas vezes, inclusive. Então não me venha com esse papo. Então por que o Jair Bolsonaro, se esse não é um argumento válido, por que o Jair Bolsonaro não escolheu o Tarcísio para representar a direita nas eleições desse ano? Escolheu o Flávio ao invés do Tarcísio? Porque para a família Bolsonaro, para o senhor Jair Bolsonaro, o que importa é a família Bolsonaro. É a família Bolsonaro. E ponto final. Você tá entendendo? Então, entre o Bolsonaro, o senhor Bolsonaro, ele jamais abriria a mão do controle da direita. Você entende? O controle da direita, o poder sobre a direita. Você apoiar o Tarcísio para presidente seria basicamente você pegando todo o seu capital político e despejando, entregando na mão de alguém que não faz parte da família. E o Bolsonaro jamais faria isso. Jamais faria isso. Então, olha só, cara, isso é bizarro. O senhor Bolsonaro, ele, entre colocar a direita na mão do Tarcísio e entregar novamente mais 4 anos de governo pro Lula, cara, ele escolheu colocar o Brasil na mão do Lula mais 4 anos do que abrir mão do controle da direita. Olha que negócio bizarro. Então, mesmo que o Flávio Bolsonaro perca as eleições desse ano e vai perder, mesmo que ele perca as eleições desse ano, quem é o candidato da direita? Flávio Bolsonaro. Quem é o dono da direita? Flávio Bolsonaro. Quem é o líder da direita? Flávio Bolsonaro. Eles não queriam dar a liderança da direita pro Tarcísio, mesmo que o Tarcísio ganhasse. E teria chances reais. Vamos ser sinceros aqui, o senhor Tarcísio teria chances reais de ganhar do Lula. Por quê? Porque a rejeição do Tarcísio é ridícula. A rejeição do Tarcísio é ridícula. O Tarcísio não tem rejeição. O Tarcísio, ele pegaria os votos do Bolsonaro e também pegaria votos de não bolsonaristas. Ele conseguiria flutuar em outros campos do eleitorado brasileiro. Você entende? Porque ele não tem a rejeição do Bolsonaro. Então ele ganharia o voto bolsonarista e o voto até de pessoas que eventualmente não são bolsonaristas e que nem não votam, por exemplo.
Existem muitas pessoas que não confiam mais, que nem saem de casa para votar. E o Tarcísio, ele ganharia esse voto, cara. Então, o Tarcísio de Freitas, ele teria totais chances de ganhar a eleição. Mas como eu disse, o senhor Bolsonaro, ele pensa na família dele. Você entendeu? E, cara, isso é simplesmente bizarro. Isso é simplesmente bizarro. Você entregar mais 4 anos pro Lula porque você não quer ceder à direita, entendeu? Como se ele fosse dono da direita. Isso é simplesmente bizarro. Ah, e por que o Flávio não vai ganhar? Cara, olha só. Existem muitos motivos do porquê o Flávio não vai ganhar. Primeiro é o carisma. Ele não tem carisma nenhuma. Não tem. Ele não é carismático. E ele deu uma declaração aí que ele não vai ser tão radical quanto o Bolsonaro. Ô, meu irmão, o Bolsonaro, ele ganhou tantos e tantos eleitores justamente por conta do discurso duro dele. E o Flávio Bolsonaro já vem amaciando. Não, eu não vou ser tão extremista, tão duro quanto meu pai. Eu vou tentar dialogar melhor. Irmão, não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Outra coisa, o escândalo. Esse foi um dos motivos. Esse foi um dos motivos que me fez me desvincular ao bolsonarismo. Me fez sair desse negócio de apoiar Bolsonaro. As provas de que o senhor Flávio cometeu o crime de peculato, a famosa rachadinha, as provas são muito robustas. Não é papinho, não é discurso, entendeu? Não é narrativa, cara. Ah, mas por que ele tá solto? Pelo mesmo motivo que o Lula tá solto. Por que o Lula tá solto? Manobra. Por que o senhor Flávio tá solto? Manobra. Entendeu? Não é só porque o cara tá solto que ele é inocente. Você tá entendendo? O Lula, todo mundo sabe que é um ladrão. E é o presidente do Brasil. Você entendeu? Mesma coisa o senhor Flávio. As provas contra o senhor Flávio Bolsonaro, elas são muito robustas. Você tá entendendo? Muitos e muitos depósitos. O senhor Flávio Bolsonaro, ele abriu uma... Como que chama? Uma franquia da Copenhagen. Irmão, o senhor Queiroz, ele simplesmente depositava centenas existem centenas e centenas de depósitos do senhor Queiroz de R$ 1.000, R$ 2.000, 3.500, milhares, eu não lembro agora se eram centenas ou milhares de depósitos, mas eu lembro que chegou na casa dos milhões de reais de depósitos do senhor Queiroz nessa franquia da Copenhagen que o senhor Flávio Bolsonaro abriu. Você entendeu? Cara, as provas são muito robustas, não tem como. Não tem como. E assim, esse é um dos argumentos. Esse é um dos argumentos do porquê, esse é um dos motivos do porquê eu deixei de apoiar a família Bolsonaro. E assim, eu posso dizer que eu dei um giro de 180 graus. Porque hoje, primeira vez que eu vou falar isso aqui, cara, eu acredito 100% no projeto dos caras do Missão. Eu acredito. Eu vou apoiar o Renan Santos em 2026. Não, acredito que ele não vai ganhar? Acredito que ele não vai. Porque é muito difícil. Ele tá fazendo, sei lá, 6% nas pesquisas. Se ele ganhasse, seria um verdadeiro milagre. Mas eu vou apoiar o senhor Renan Santos. Eu acredito no projeto dos caras, cara. Ele cometeu alguns erros no passado. Aquela tuitada lá no X, dando um coraçãozinho pro Alexandre de Moraes. Mas assim, são erros, né? São erros, mas não se compara aos erros da família Bolsonaro. Não se compara, tá? Não queira comparar um tweet de um cara com você desviar dinheiro, você tá entendendo? Não queira comparar as duas coisas porque não tem cabimento. Então, se eu fosse falar aqui, se eu fosse realmente pesquisar todas as merdas que me fizeram me desvincular da família Bolsonaro, cara, o Bolsonaro foi o principal causador desse tanto de gente presa no 8 de janeiro. Ele foi o principal causador. Não me venha com papo. Ele ficava incitando aquele pessoal. Ah, vocês têm que autorizar. A minha caneta tem poder. Hein? Vocês têm que autorizar. Aí nas manifestações ficava aquele bando de pateta lá gritando. Eu acredito. Cara, por que o povo ficava gritando aquilo ali? Porque o senhor Jair Bolsonaro ficava incitando esse povo. Ficava incitando o povo. Você tá entendendo? E assim... O Lula foi solto, o Lula foi solto. Sabe por que o Lula foi solto, meu amigo? Sabe por que o Lula foi solto?
O Lula foi solto por conta de um voto, o voto do Cássio Nunes, que foi o ministro do Bolsonaro. O Bolsonaro colocou um ministro lá que votou a favor da soltura de Lula. E graças a esse voto, o Lula foi solto. Aí vem o senhor Eduardo Bolsonaro e fala que seria bom que o Lula fosse solto. Porque aí teria uma polarização entre Lula e Bolsonaro e as pessoas escolheriam Bolsonaro. Mas esse plano deu errado e as pessoas escolheram o Lula. Ah, o Eduardo não falou isso, falou sim. Só pesquisar aqui no YouTube. Pesquisa aí. Eduardo Bolsonaro falando que seria bom o Lula solto. Pois é, o Lula foi solto e ganhou a eleição. Olha a merda que esses caras fizeram. Olha o tamanho da merda que esses caras fizeram, irmão. Aí quando o Bolsonaro foi perguntado sobre isso, ô Jair Bolsonaro, o ministro que você indicou votou a favor da soltura do Lula. Sabe o que o Bolsonaro respondeu? Se é pra soltar o Lula, que solte. Foi isso que o Bolsonaro respondeu, irmão. Você tá entendendo? Cara, isso foi a gota d'água, sabe, mano? Isso foi a gota d'água. Ah, me fala aí o principal motivo do porquê você deixou de ser bolsonarista. Esse foi um dos principais. Quando o Bolsonaro foi perguntado a respeito do ministro que ele indicou que votou a favor da soltura do Lula, e ele dá essa resposta. Se é pra soltar o Lula, que solte. Cara, isso foi assim, divisor de águas, do porque eu criei um certo asco do senhor Jair Bolsonaro, por conta dessa resposta. Se é pra soltar o Lula, que solte. O ministro que ele indicou votou a favor da soltura do Lula. Hoje esse cachaceiro é o nosso presidente, um dos grandes responsáveis é o senhor Jair Bolsonaro. E sem falar no petista, na PGR. Irmão, isso daria uma lista extensa do tanto de merda que o senhor Bolsonaro fez. Você tá entendendo? O petista na PGR, o petista lá na Procuradoria-Geral da República. Teve corrupção no governo Bolsonaro, mas não foi investigado porque o sujeito que estava na Procuradoria-Geral da República, que era o responsável por dar despacho de investigação, ele não mandou investigar ninguém. Você tá entendendo? Então, se você for colocar na ponta do lápis o tanto de erro que o senhor Bolsonaro cometeu, são erros muito graves, cara. Não é assim, cometi um errinho aqui. Não, são erros graves. Não é besteira, não é coisa de criança. Não é erro inocente, igual ele queria que as pessoas acreditassem. Não, só um errinho. Errinho é escambau. Errinho e escambau. As coisas que o Bolsonaro fez foi coisa de traíra. Ele traiu a pauta. Ele se elegeu com um discurso chegando lá. Ô irmão, sabe o intérprete do Bolsonaro? O intérprete do Bolsonaro era simplesmente do PSOL. No primeiro mês de governo, o cara já começou a colocar gente da oposição no governo dele, irmão. Enfim. Vou ficando por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Rapaziada, sei que muita gente pode não gostar dessa opinião, mas enfim, cara. Não apoio mais a família Bolsonaro. Fiz campanha pra esse cara, fiz campanha pra ele. Hoje eu apoio de verdade o projeto dos caras do Missão. Os caras montou um partido, irmão. Você não tem noção da dificuldade que é você montar um partido nesse país aqui. E os caras conseguiram, velho. Os caras conseguiram. Os caras são brabo. Os caras são brabos. O senhor Kim Kataguiri é o político mais competente do Brasil, disparado. Disparado. Isso aqui não é narrativa, não. Ninguém tem mais projeto de lei aprovado do que ele. Ninguém barra mais bizarrice lá na Câmara do que ele. O cara é brabo. Os caras são brabo. Guto Zacarias. Os caras são brabo, irmão. Os caras são brabo. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí. Firmeza. Um forte abraço.